Estou então aqui de novo para continuar pensando junto com vocês. No vídeo anterior, eu terminei dizendo que nós adultos, muitas vezes precisamos também ser acalmados, assim como se faz com as crianças. A diferença é que, sendo adultos, nós não podemos mais esperar isso de outros adultos. É bom quando a gente tem alguém que nos acalme, é ótimo, mas nem sempre a gente tem, e nós não podemos responsabilizar qualquer pessoa por essa tarefa. Então, é a nós que cabe. Eu poder me acalmar, isso é nada mais do que uma tarefa minha. Mas, num momento como esse que estamos, em que a gente está sendo praticamente testado pelas circunstâncias, na nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa capacidade de espera. Este é um momento muito difícil, porque nós precisamos, para tudo isso, nos acalmar. Bem, então, como eu dizia no outro vídeo, o meu foco realmente é o que se passa dentro da mente, porque já que eu não vou ter alguém que possa fazer comigo aquilo que uma mãe faz para o seu filhinho, para o seu bebê, ou um pai faz para os seus filhos, eu não posso mais esperar isso, então eu preciso utilizar meus recursos. E onde que estão os meus recursos? Aqui, na minha mente. É claro, como eu dizia outra vez, a nossa mente ela é capaz de criar muitas coisas. Eu me lembro até daquele livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós. Pois olha, vamos imaginar que nosso cérebro é essa casca de nós, e dentro dessa casca de nós, que é o nosso cérebro, habita um universo infinito, no sentido de há infinitas possibilidades de pensar, de criar, de inventar coisas. É incrível, o nosso cérebro é algo realmente fantástico. A gente chega de falar, né, do nosso universo interior. Por quê? Porque nós temos um universo infinito. Então, se a gente começar a pensar nisso, neste meu universo interior, o que é que eu tenho para buscar para nesses momentos em que eu estou completamente impedida de fazer muitas coisas, em que eu estou me sentindo assustada, porque todos nós ficamos assustados, né, com tudo isso tão novo na nossa vida. Então eu fico pensando, o que é que eu vou encontrar dentro de mim? E aí é que nós temos que pensar assim, quais são as capacidades que nós desenvolvemos? Capacidades de se preocupar com outras pessoas? Ótimo, se eu tenho essa capacidade, por que não fazer alguma coisa nesse momento em que eu posso estender a mão a alguém, eu posso oferecer minha ajuda? E isso não precisa que a gente esteja junto com as pessoas. Basta que a gente tenha, então, uma outra capacidade, que é uma capacidade de fazer germinar ideias, ou seja, de criar ideias. É o nosso momento de usar a nossa capacidade criativa, de criar coisas. E aí alguém pensa assim, é tão fácil falar, mas aí eu fico sentada, como criar? É que criar é um ato absolutamente espontâneo. Ele não é programado, não adianta dizer assim, hoje então eu vou criar alguma coisa. Não, o criar é algo que surge a partir de uma atitude interna em que eu me ocupo com um espaço a ser preenchido. Pode ser um espaço físico, real, pode ser um espaço de uma ideia, enfim. Eu tenho que me ocupar com isso. No momento em que eu me ocupo com esse espaço, eu começo a pensar, simplesmente, eu começo a pensar, que nem aquela técnica americana para criação de ideias, chama-se brainstorm, tempestade cerebral. Por quê? Porque neste momento inicial é um caos. Por que é um caos? Porque eu não sei qual é meu ponto de partida, eu não sei a partir de onde eu vou fazer algo para criar. Então, eu tenho que simplesmente ir pensando e lançando ideias na minha mente.
Lançando ideias eu posso escrever, até é interessante escrever, mas não é necessário. Eu pessoalmente não escrevo. Eu fico, às vezes, quando eu estou lavando uma louça, fazendo um almoço, limpando uma casa, quando eu faço essas tarefas assim que são um pouquinho mais automáticas, né? Eu ocupo meu cérebro com algum assunto, alguma coisa que eu estou querendo desenvolver. E, gente, funciona. Eu digo para vocês que funciona porque eu faço isso já desde há muitos anos. Aí começo a ter uma ideia que pode parecer bobagem para os outros, né? Para a gente mesmo. Aí começa a ter uma ideia e essa ideia gera outra ideia e gera outra ideia. E quando a gente vê, a gente está numa associação de ideias e até que surge, de repente, uma ideia interessante. Aí, se eu tenho uma ideia interessante, ali sim eu vou me ocupar em pensar e, quem sabe, desenvolver, procurar se já existe coisas parecidas, vou procurar. Então, a internet é fantástica porque a gente encontra ali um mundo de coisas, né? De informações e tal. Então, assim eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo aquela minha ideia inicial, aparentemente tão insignificante, eu vou fazendo com que ela germine, ela vai germinando. E quando a gente vê, daqui a pouco nós temos um caminho. Isso que eu estou dizendo para vocês é um exercício realmente simples e ele dá certo. Dá certo, sabe por que eu vou dizer para vocês? Porque se dá certo para as crianças, todas as crianças, por que não vai dar certo para nós adultos? É que as crianças, elas não ficam atrolhadas de compromisso e agora eu vou brincar, mas já pensando no que eu tenho que fazer depois. Não, a criança se entrega para aquilo, né? Então, nós adultos, às vezes, temos dificuldade de nos entregar àquilo que a gente está focando. Então, se eu foco num pensamento, ouvindo música, sentado, contemplando a natureza, uma árvore na janela, qualquer coisa assim, e não precisa assim horas, não é isso. São alguns minutos. Então, se eu fico ocupada com isso, eu posso fazer como fazem as crianças quando elas começam a brincar. O entorno deixa de existir para uma criança. Nós podemos fazer isso porque nós temos tudo isso que a criança tem e um pouco mais. Nós temos recursos intelectuais, recursos de conhecimento, recursos de conexões, de fazer relações mentais a respeito das ideias. Então, isso, eu digo para vocês, é uma coisa muito, muito simples e, ao mesmo tempo, é uma solução muito importante quando a gente está entediada, quando a gente está se sentindo meio sem saída. Eu até vou dizer uma coisa para vocês. Recentemente eu fiz uma cirurgia, o ano passado, e que eu tive que ficar hospitalizada alguns dias, e lá naquele espaço, sozinha, horas e horas, eu fazia isso. Vocês não querem imaginar o que eu criei enquanto eu estava ali. E nossa, era maravilhoso, porque era praticamente uma forma que eu tinha de me sentir viva, de me sentir assim, era uma inconformidade saudável. Não no sentido, não quero ficar aqui nessa cama, não tenho essa rebeldia, mas uma inconformidade em ficar lá, e agora o tempo não passa, toda hora, e eu estou aqui, pobre de mim, aquelas coisas, né, que às vezes a gente se entrega assim para uma situação dessas. Então essa inconformidade faz a gente sair desse espaço de conforto e a gente pode, então, a partir daí, fazer germinar ideias, e essas ideias, nem sempre a gente depois vai colocá-las em práticas, mas, independentemente disso, se nós colocamos em prática, melhor ainda, porque dali resultam, então, novas produções nossas, né? Mas eu estou, acho que me dispersando um pouquinho, mas é que quando eu converso eu me entusiasmo e fico assim numa associação de ideias. Mas voltando então à ideia de se acalmar, eu estava justamente dando uma
coisa, uma forma, uma ideia, uma sugestão para vocês de como vocês podem ocupar um tempo em que vocês não têm o que fazer, e para evitar o tédio, a ansiedade, o desgosto, tornar esse tempo, esse momento, torná-lo produtivo, torná-lo vivo, ou seja, que vocês têm algo dentro de vocês e que vocês querem dar vida a esse algo. E, olha, eu mesma estou aqui desde fevereiro, né? Porque eu emendei minhas férias com a quarentena e já tive tantas ideias, porque eu faço isso, como eu contei aqui para vocês. Bem, agora então hoje fico por aqui, esse vídeo já se estendeu um pouco, mas vou continuar pensando e vou pensar em outras ideias para trazer aqui, para que quem sabe vocês possam aproveitar. Tchau para vocês então.